Muito boa tarde, querido ouvinte da Rádio Paraná Oficial. Está entrando no ar o nosso programa Quero Mais Saúde. E é um programa importantíssimo, com convidados importantes. E hoje, não mais importante, muito pelo contrário. Não mais importante, não menos importante, muito mais importante. Eu acho que eu já estava falando errado, desculpa aí. Por que ele é mais importante, Adri, do que os outros? Não, os outros têm sua importância, cada uma dentro da sua especificidade, dentro daquilo que faz, todos com excelência. Mas esse menino me chamou a atenção. Me perdoa por chamar o meu convidado de menino, porque ele tem aparência de menino. Eu acho que não é tão menino assim, Obrigado. mas tem aparência de menino. E assim, Maicon Douglas. Depois você vai saber o porquê desse nome, Maicon Douglas. A primeira coisa que passa à sua mente quando você ouve esse nome é artista de Hollywood, um ator de Hollywood. Quem me dera. Maicon Douglas. Quem me dera. Né? E não é um ator de Hollywood. Ele é um gestor público. E mais, querido, ele é especialista em direito da pessoa com deficiência. Uau! Estou apaixonada por essa pauta. Vamos falar muito sobre isso. E também é diretor do Movimento Jovens do Agora. Então, essa pessoa que vos fala vai dar as boas-vindas ao Maicon Douglas. E eu já percebi que ele fez uma chamada ao vivo ali na... Oi, Dazi, tudo bem? Fez uma chamada ao vivo pela página dele, já falando os sinais. Eu sei fazer o A, o B, o C, o D. E ele tá lá falando com o pessoal e ensinando, falando em libras, para que todos possam ser contemplados com essa maravilha. Eu vou virar para ele dar um oizinho e já continuamos aqui, ok? Vai lá. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Eu sou Michael Douglas, esse é meu sinal na comunidade surda, sou um homem branco, estou vestindo uma blusa preta com uma camisa social cinza, tenho cabelos castanhos, castanho claro, tenho uma barba feita, sou um homem mediano e hoje eu tenho uma grande honra de ser convidado para esse programa junto com você, Adriana. Muito obrigado pelo convite. E vamos falar sobre pessoa com deficiência hoje, vamos falar sobre tudo que você quiser. Eu não tenho medo de responder, isso daí já é um fato. Eu acho isso maravilhoso, porque os nossos ouvintes são muito curiosos, eles perguntam tudo. Muito bem, Maicon, vamos começar da seguinte forma. É uma honra ter você conosco, obrigado. Obrigado. Hoje é assim, com as duas mãos? Exato, obrigado. Com as duas mãos, obrigado. Eu tenho a alegria de te receber aqui. E poder dizer que nós conversamos antes a seu respeito. Olha. Né? E foi interessante, por que trazer ele no programa? Nós temos aqui o diretor e mais a equipe que trabalha conosco. Né? Hoje em dia, graças a Deus, é pauta em quase todos os departamentos a respeito de doenças raras, a respeito de direitos. E quando nós vimos essa informação, você é especialista em direito da pessoa com deficiência. Fale um pouco mais para a gente. Primeiro, como foi que você entrou nessa área de cuidado com a saúde? Bom, então é mais delicado do que a gente consegue imaginar. Na realidade, eu comecei a minha área da pessoa com deficiência por obrigatoriedade. Minha mãe é surda, meu padrasto, ele é surdo também. E desde muito novinho, desde 1 ano de idade, eu comecei a falar em Libras. Né? Minha mãe, por obrigatoriedade, só falando em Libras, eu aprendi com 1 ano de idade falar somente em Libras, e português só veio com 5 anos de idade. Minha segunda língua, ela é portuguesa. Minha primeira língua, Libras. Por isso que eu tenho até preferência, muitas das vezes, quando eu estou me comunicando, em gesticular pouco. Tem pessoas que ficam incomodadas, mas assim, eu me sinto mais confortável em gesticular, fazer sinais junto com o português, porque eu me sinto mais confortável. É algo neural até isso. E
quando a gente fala sobre direito da pessoa com deficiência, eu entrei nesse mundo porque era muito fácil. Minha mãe até falava pra mim: não, você vai ser intérprete, vai crescer, seja intérprete, trabalhe com intérprete. E na realidade eu odiava ser intérprete. Odiava. Com 13 até 15 anos de idade, mais ou menos, com 10 anos de idade, era só o que eu vivia, comunidade surda, surdo, só surdo, 24 horas por dia. Chega um momento, com um adolescente qualquer, você simplesmente quer abandonar essa área. Mas quando você sai e daí você olha pra fora, você sente falta daquela comunidade que você vive, né? E, bom, eu fui crescendo dentro da área da pessoa com deficiência. Na realidade, eu comecei cursando educação física e não concluí, né? Logo, tempos depois, graças à psicóloga dentro da escola, a psicóloga Paula, né? Tenho o nome dela até hoje, que ela me identificou com altas habilidades, que na época era altas habilidades, né? Mas hoje eu já fui diagnosticado com TDAH. Então isso me deu um hiperfoco numa área que eu tenho prazer, que é a área da pessoa com deficiência, dentro dos direitos, na luta pelos direitos da pessoa com deficiência de forma geral. E, bom, muitas pessoas elas vão para áreas como, por exemplo, dentro da comunidade surda, muitos vão estudar letras libras. E eu olho para letras libras e acho totalmente válido a letras libras, mas num contexto geral, eu preferi um outro caminho. Lutar pelos direitos dentro do parlamento, lutar pelos direitos em discussões públicas, em favorecer e fazer com que os direitos da pessoa com deficiência aconteçam realmente, né? Que maravilha. Eu estou aqui falando com você e eu estou vendo que o pessoal está entrando. Então, assim, deixa eu só mudar aqui, porque assim eu consigo acompanhar. Muito boa tarde para o G, muito boa tarde para o Pinhal, muito boa tarde para a Bia, que já entrou, muito boa tarde também para a Isa. Muito boa tarde para você, querido ouvinte, que está entrando aí pelo Instagram, pelo site, pelo YouTube. O pessoal está participando. Tá animado. E eu fico muito feliz. E as pessoas aqui estão cheias de perguntas a seu respeito, Maicon. Pergunte. Começaram com a seguinte pergunta. Tá, um menino tão novo e vai falar sobre tudo isso? Fala sério. Responde aí. O que você acha desse comentário? Então, o que... é complicado isso, porque o que a gente mais escuta você é tão novo para falar sobre isso, você é jovem demais para falar sobre isso, você não sabe o que você está falando, ou você é jovem, você tem 20 anos, 19, 18, 15, 16, você não sabe o que você está falando. Mas na realidade, hoje a gente vive num mundo de informação que quem quer vai atrás. Quem quer estudar, não tem só o YouTube, não tem só livros, tem várias fontes de informação. Então, quem quer aprender, quem quer fazer alguma coisa, vai. E falo porque hoje crianças com 10 anos no Oriente Médio sabem a leitura da Torá por completo, com 10 anos de idade. E tem pessoas com 30, 40, 60 anos que não sabem o próprio direito dentro da Constituição. Sim, não sabe mesmo. São desinformadas a respeito. Quando nós falamos sobre os direitos da criança da deficiência, né? Pergunta, é do direito... você é formado sobre os direitos da criança com deficiência ou das pessoas com deficiência? Das pessoas com deficiência, porque daí, quando a gente fala que a gente luta pelos direitos das pessoas com deficiência, a gente engloba tudo. Desde da gestação até o nascimento, o crescimento, até a morte da pessoa com deficiência. Eu falo até a morte porque o acompanhamento pós-morte também envolve a rede familiar da pessoa com deficiência. E isso também é uma luta. Isso também é um direito das pessoas nesse sentido. Pós-morte envolve a questão dos direitos. Eu acho muito interessante falar dessa pauta pelo seguinte. A minha mãe, ela desenvolveu um câncer, né? E eu não sabia nem o que era câncer. Certo. Ponto.
E aí eu nem sabia que paciente oncológico tinha direito. Certo. Depois que a minha mãe faleceu, que eu fui participar da 2ª Conferência Nacional da Saúde da Mulher e do Idoso lá em Brasília, Certo. foi lá que eu descobri que havia direitos e que era conveniente para o poder público que essas informações de qualidade não chegassem até a população. Perfeito. É mais ou menos por aí? É justamente sobre isso. Na realidade, se a gente vê o contexto atual, os governantes eles não querem que as pessoas se informem. Por quê? Se você sabe do seu direito, você vai lutar pelo seu direito. E se você luta pelo seu direito, vou colocar num termo direto. Eu acho que você vai se acostumar que eu sou meio direto com algumas coisas. Eu acho perfeito, eu gosto disso. Então, com um termo mais direto, os governantes eles não querem que nós enchemos o saco dele para ele fazer o trabalho que ele tem que fazer. É conveniente ter um povo ignorante, exatamente, sem informação, porque se ele não sabe o seu direito, ele não vai me cobrar. Não precisa me cobrar. Existe uma frase de um filósofo romano que ele disse o seguinte: dê pão e circo ao povo, que eles se contentarão, não reclamarão. E é justamente sobre isso. A gente vê governantes pagando 11 milhões em festas dentro da cidade, colocando festas e festas e festas. Nossa, que legal, é muito bonito. As pessoas merecem, está dentro da Constituição o lazer. As pessoas têm o direito ao lazer, mas elas também têm o direito a uma saúde básica, elas têm direito a acesso. Mas como assim acesso? Bom, se dentro das prefeituras, frente às prefeituras, não tem uma calçada acessível para um cego ir acessar o seu direito, é justamente nisso que a prefeitura falha. Não só a prefeitura, o Estado, o governo, os governantes de forma geral. Exato. Os governantes exatamente de forma geral. Gente, vai ter assunto de sobra hoje. Vai ter assunto. É porque essa é uma pauta que eu gosto. Eu também. gosto muito. Eu também. Eu acho que é de grande importância o ter informações de qualidade, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Direitos da pessoa com deficiência. Perfeito. Tá? O que é a classificação? Qual é a classificação de uma pessoa com deficiência? Legal. A LBI, no seu artigo 2º, a Lei Brasileira de Inclusão, ela define o que é uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência ela é classificada pelas suas limitações. Aquilo que define uma pessoa com deficiência são as suas limitações. E o que deveria-se cumprir para que isso fosse identificado seria uma avaliação, que é chamada avaliação biopsicossocial. Uma avaliação que ela identifica o grau das suas limitações no contexto social, no contexto atitudinal, no contexto de acessibilidade por completo. Porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem vários eixos de acessibilidade. Temos a acessibilidade atitudinal, estrutural, comunicacional. Temos vários eixos dentro dessa acessibilidade. E daí a gente sempre entra naquela questão. Inclusão e acessibilidade. Bom, eu deixo muito claro, acessibilidade é uma coisa, inclusão é outra. Acessibilidade, ela existe e é uma luta. Inclusão, infelizmente, nunca vai existir. Tá, nós sabemos assim, que os direitos da pessoa com deficiência ele é garantidos por lei. Exato. E ele abrange diversos aspectos da vida, como saúde, Perfeito. educação, Perfeito. trabalho, Perfeito. acessibilidade Perfeito. e não discriminação. Exatamente. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a LBI, A 13.146. ela assegura o acesso às informações em formatos acessíveis, a Perfeito. igualdade de oportunidades no Exato. mercado de trabalho e também a proteção contra todas as formas de discriminação. Exatamente, exatamente. E qual a grande problemática que a gente encontra hoje num sistema? Quando a gente fala de acessibilidade, qual que é a primeira coisa que você pensa? Acessibilidade. É algo fácil, que não me dê trabalho. E quando você fala que é algo acessível, ela não é só acessível para a pessoa com deficiência. Ela também é acessível para a pessoa sem deficiência. Te pergunto, entre uma rampa e uma escada
Uma pessoa com deficiência sobe rampa? Sobe. E uma pessoa sem deficiência? Sobe. E uma pessoa com deficiência sobe escada? Não. Uma pessoa com deficiência sobe escada? Sem deficiência não sobe escada. Não. Com deficiência. Entendeu? Então, quando a gente acessibiliza uma estrutura... Acessibilidade é bom para todos. Exato. Independente se você precisa ou não, se você tem necessidade ou não. E a acessibilidade é um dos direitos fundamentais do portador com deficiência. Da pessoa com deficiência. São palavras que nós precisamos aprender. Exato. Se é portador. Portador é quando tem uma doença. Ou está correto falar portador também de deficiência? Não está correto pelo seguinte. A terminologia da palavra portador é algo que você porta. Vou dar um exemplo. Na minha mão esquerda, estou portando um copo com água. A partir do momento que eu tiro ela da minha mão, eu desporto isso. Ou seja, uma coisa que eu consigo mobilizar isso, ou que vai ter um fim disso. Isso se torna a da terminologia portador. A doença é algo portadora, é algo que tem começo e pode ter um fim. E é justamente sobre isso que a gente fala quando a gente fala de pessoa com deficiência. Ah, você é um portador de pessoa de deficiência? Não, eu não sou um portador de deficiência. Por exemplo, tem um amigo meu, Furlan, que é deficiente visual. Tá. Ele não é portador de deficiência visual porque ele não consegue simplesmente falar: hoje eu vou acordar e vou ver. Vou enxergar. Não vai conseguir. Michael, como é importante essa informação. Eu mesma sempre me corrijo e me pego em algumas situações que me levam a refletir sobre. Então, a forma correta é pessoas com deficiência, porque ela não é portadora de nenhuma doença que consiga ter cura. E antes da deficiência, ela é uma pessoa. Então, é uma pessoa com deficiência. Perfeito. Voltando a falar sobre os direitos fundamentais e básicos para pessoas portadoras de deficiência, a questão da saúde, né? Porque a pessoa com deficiência, ela tem direito à atenção integral à saúde, com acesso ao Serviço Único de Saúde, que é o SUS. Ai, vamos entrar nesse tema. Incluindo médicos, odontológicos, e eu vou além. A medicamentos. Perfeito. Hoje, que grande problemática que a gente tem, né? SUS, não sei qual a ideia, né, de você, Adriana, mas hoje o SUS, e dentro dos debates onde a gente sempre vai em fóruns mundiais e etc., o SUS é um grande projeto lindo no papel, fantástico no papel, que infelizmente em seu funcionamento ele falha em muitos aspectos, né? Hoje o SUS ele é referência mundial nesse quesito de que ele atende as pessoas de forma gratuita, com grande escala. Mas quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente tem uma grande problemática entre profissionais que dão acesso e como as pessoas garantem esses acessos. Vou dar um grande exemplo. Neuro. Profissional neuro. Hoje a gente fala de TEA, todo mundo fala de TEA, é um grande assunto. É tão lindo falar, né? É lindo falar, né? Mas na prática a gente... é meio que fake news. Então, a gente vê hoje prefeituras que têm que achar formas e meios de poder fazer a identificação do TEA, porque não existe profissionais neuro dentro do serviço público. Ou seja, o que é um garantidor de direito não é garantido. Estão me perguntando aqui o que é TEA. Explica, por favor. Transtorno do espectro autista, TEA. É um transtorno neurodivergente para as pessoas. O que a gente fala do autismo, do autista, é tudo envolvendo ao TEA. O que seria o TEA? Ele, em grande escala, eu posso ser muito simplório nisso para a gente poder explicar da melhor forma possível, porque se eu for muito técnico, as pessoas que estão acompanhando podem até se perder nesse sentido e eu acho que não é viável. Mas o TEA, ele é um transtorno neurodivergente, da melhor forma possível, com suas características, com suas propriedades, né? Eu falo que eu sempre
tô envolvido dentro da área da pessoa com deficiência, literalmente, porque minha mãe era professora de Libras quando eu tinha ali por volta de 5 a 6 anos. E do lado da Paz, aqui em Curitiba, a Paz, Associação de Paz e Amigos de Surdos, e aliás, um abraço a todos os funcionários da Paz e professores que me criaram com muito coração, do lado tinha a PAI. E lá na PAI eu ficava brincando, porque eu não podia ficar correndo na escola da Paz. Eu era uma criança hiperativa, então eu ficava brincando com... Você é com uma as- criança imperativa com um diagnóstico de de TDAH. exato. Eu era já desde sempre, né? Mas na verdade o meu diagnóstico foi há 4 anos atrás, para você ver como que é complexo. Porque o TEA e o TDAH, entra numa linha, aliás, tem uma pesquisa nova que saiu recentemente de Harvard, falando sobre a linha de comparação com o TEA e TDAH e a proximidade do diagnóstico entre um e outro. A grande problemática é que quando a gente vê hoje, a grande problemática que a gente, voltando ao tema do SUS, a grande problemática é que a gente não tem profissionais capacitados e preparados para poder fazer uma identificação certeira do que é TEA, do que é TDAH. Você Mike, sabe você que eu fui diagnosticada com TDAH, né? foi diagnosticado com TDAH? Eu acho que a maioria dos radialistas, a maioria do povo que se envolve na militância Já de uma falaram forma pra mim. geral, eu acho que a maioria tem TDAH e um grauzinho de autismo. Já falaram pra mim que todo louco tem TDAH. Eu achei meio ofensivo isso, mas eu também concordei. Eu achei... Eu achei que muito se parece comigo, muito se parece com você também, porque nós somos ligados nos 350. Vamos Exato. deixar bem claro Quem isso. sofre são os nossos parceiros, né? Eu sou casada com um homem maravilhoso Minha e esposa... ele é maravilhoso. Minha esposa, ela sofre de certa forma comigo, porque, por exemplo, eu tenho uma grande problemática que eu tento corrigir, logicamente, mas a questão de roupa. Mas aonde que tá a roupa? Eu não sei onde que tá a roupa. Tá ali, do lado do sofá. Tá, vou lá pegar. Até eu ir pegar, minha cabeça já me levou pra cozinha, aí na cozinha eu volto pra sala, e a roupa tá ali. E continua ali. Então, assim, são vários casos que acontecem no dia a dia, né? Eu não vou nem comentar, porque eu sei que o meu marido está nos assistindo ao vivo. Aliás, abraço. Pode mandar um abraço pro Oliver, o homem mais Oliver. lindo desse mundo. Quero deixar bem claro. Eita. É o meu marido, é o amor da minha vida, meu ajudador. Coisa boa, hein? Né? Se hoje eu posso estar aqui, é porque ele está lá em Passo Fundo trabalhando agora, no Rio Grande do Sul. E um beijo, meu amor, aproveitando a oportunidade. Então, assim, nós que somos ligados nos 350, eu tive muita dificuldade, sabe, Maicon, para poder entender que as pessoas que convivem comigo, se elas são 110, eu não posso cobrar delas 350. Eu preciso desacelerar para poder acompanhá-las, né? E essa é um dos sintomas do TDAH, né? E também pode ser até aí um início de autismo mesmo, porque é difícil. A gente sofre com isso até aprender, né? A ver o diferente. Uma das coisas que eu sempre passei e não sabia o porquê que era assim, era o fato de que eu olhava pra tudo e falava, olha só, você pode ficar quieto porque eu já entendi. Sabe aquela sensação, aquele negócio que você já sabe o que a pessoa falou, você já compreendeu 10 segundos antes do que a pessoa fala. Você já sabe o que aconteceu, e coisas que você deixa passar, coisas que acontecem. E a grande problemática que a gente encontra no pós-diagnóstico, tanto do TEA quanto do TDAH, é o processo do luto. O processo do luto, que é aquele momento em que você tem que entender o que aconteceu na tua vida e por que aquilo é referente a tudo aquilo que você passou, sofreu ou não. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele foi diagnosticado com TEA e o Edson, aliás, abraço. Ele foi diagnosticado com TEA com 32 anos de idade. E ele falava pra mim assim, Maicon, eu não consigo ter amizades com ninguém,
porque as pessoas são chatas. A fala dele é essa, as pessoas são chatas, as pessoas ficam tocando uma na outra. E, de verdade, minha personalidade é essa. Eu não gosto disso. E um dia, quando ele chegou pra mim e falou assim, Marcos, você acha que eu tenho TDAH? Ou você acha que eu tenho TEA? Aí eu falei, olha, a melhor forma de você saber é você fazer todos os exames e tudo mais, passar pelos especialistas. E ele chega pra mim e fala, Mike, fui diagnosticado com TEA. Agora eu consigo entender o porquê que eu não consigo ter um relacionamento saudável. Agora eu consigo entender por que eu não consigo ter um relacionamento social também saudável. Por que tudo aquilo que falavam pra mim que eu era chato, que eu era... Realmente era verdade. Exato, exato. Tem coisa... Agora eu tenho que admitir. Né? Ó, ontem aconteceu comigo. A gente tava em reunião junto com alguns amigos e um amigo saiu e falou: Mike, senta aqui. Eu olhei pro banco, aquela marca de banco de nádega assim no banco, né? E eu olhei e falei: não quero. Daí por quê? Que frescura é essa? Não é rigidez cognitiva. A gente não quer, eu não gosto, eu não me sinto bem, não é palpável pra mim. Né? Então, existem coisas, o processo do pós-luto também é outra questão que deve ser tratada, e é justamente por isso que os direitos da pessoa com deficiência ela é muito amplo, não dá pra gente se falar que o direito da pessoa com deficiência é apenas uma escada, é apenas uma rampa, é apenas um intérprete, é um piso tátil, é muito mais além do que isso. Envolve a família, envolve os direitos básicos das pessoas. E quando a gente fala de direito básico que não é assistido, imagina os mais profundos. Aí vamos voltar ali falando, porque vai ter muitas conexões essas nossas conversas. Voltando para falar do SUS, como que a gente vai falar de direito básico e falar do direito mais profundo, como medicamentos para doenças raras? 13 milhões de reais, quase 300 mil reais um medicamento para um tipo de doença rara. Imagina! Essa informação que você está trazendo é muito importante, porque muitas vezes nós somos taxados como os mimizentos, os briguentos. Exato. Por quê? Porque nós lutamos por uma coisa que não precisaria fazer esforço algum, porque a Constituição nos garante o acesso à saúde. A legislação, ela nos garante o acesso aos medicamentos necessários. Exato. E de que forma nós nos vemos? Requerendo, tendo que, muitas vezes, sim, brigar para ter direito àquilo que é seu. Exato. E se você for ver, nós lutamos batendo em ponta de faca muitas das vezes, porque quando a gente fala bem assim, prefeito, prefeita, vereador, a gente tem esse direito já garantido, a gente só precisa que você execute. Governador, a gente precisa que você execute. Presidente, ministra, a gente só precisa que você execute. Mas daí a gente vira o chato da situação porque a gente está pedindo o nosso direito. Que palhaçada é essa? Quem é você? Assim? Quem é você na fila do pão para querer pedir o seu direito? Você surdo querendo intérprete de Libras para quê? Você vai fazer concurso para quê? Pra que você quer fazer concurso? Você já não ganha um dinheirinho aí, R$500 para poder viver o mês inteiro? Ou seja, a ideia então da que a gente viva em um contexto estatal é de contexto ideológico, político, que vai num viés para que a gente simplesmente fale bem assim, não, tá bom, olha, os R$500 que você me dá tá bom, a inflação tá lá em cima, mas tá ótimo, viu? Muito obrigado, eu agradeço muito pelos R$500. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um gás, eu vou pagar R$700 de aluguel, mais a luz, a água, os R$500 dá. Pode acreditar que dá. Eu tenho um convite para te fazer. Convite. Eu vou fazer ao viver a cores, não sei se o meu chefe está me ouvindo, o meu chefe que eu falo é o meu líder, né, o nosso coordenador nacional. Mas eu vou te fazer esse convite. Olha. Eu tenho nós precisamos de você. Você entende? É uma questão de não é luxo, é necessidade. Então, além de mais um monte de coisas que eu faço, eu sou conselheira nacional do Marco da Criança e do Adolescente. Olha só. Tá? E eu quero muito te convidar para vir fazer parte desse povo, porque dentro do Conselho
dentro do marco da criança e do adolescente, nós temos hoje psicólogas, Fantástico. nós temos advogados, né, que entram com toda a assessoria jurídica, mas eu desconheço, né, pelo menos aqui no Paraná, talvez tenha em outros lugares do país, algum especialista em direito da deficiência, da pessoa com deficiência. Nesse caso aqui, eu falo das crianças, porque, assim, quando nós falamos sobre o direito do portador de deficiência, Da pessoa com da deficiência. pessoa, quando nós falamos do direito, vai me corrigindo, Não, eu tá? corrijo, pode ficar tranquila. Tá bom, eu não fico nem um pouco chateada. E você que está nos ouvindo também, porque é importante saber como se comunicar da forma correta. Exato. Tá? Então, assim, a LBI, tá? A Vamos lei, lá. para quem não sabe o que é LBI, é a lei. Pode falar. A Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146, ratificada e assinada pelos nossos governantes na ONU, com poder constitucional. Então, assim, é uma lei brasileira de inclusão da pessoa Com com deficiência, tá? E tem alguns direitos fundamentais, que é acessibilidade, saúde, educação, trabalho, não discriminação, Exato, igualdade de oportunidades, exato, benefícios assistenciais, exato, isenções, exato. apoio à família, cultura e lazer, tá? Ou seja, nós já falamos sobre acessibilidade, Certo, nós já falamos sobre saúde, certo. vamos falar sobre educação, Vamos falar sobre educação. porque nós sabemos que a pessoa com deficiência, ela tem direito a uma educação de qualidade e Perfeito. segura, com adaptação das instituições de ensino às necessidades com deficiência e a eliminação de barreiras físicas e de comunicação. Aí que eu quero ver. E aí? Pergunte que eu respondo. Tá na ponta da língua já. Pois então, eu sei que os nossos ouvintes aqui, alguns já estão mandando aqui as suas perguntas, e uma delas Diga. é lindo, maravilhoso, Sim. ouvir nossa. vocês falar sobre direitos, mas estou com um grande problema Ah, para poder colocar o meu filho na escola estadual, Aham. né? Por quê? Porque ele tem um TEA, Tem o TEA? tem um TEA. Certo. E é difícil ter um professor especializado no assunto Certo. e a compreensão dos demais colegas da sala de aula Certo. para que essa criança possa estudar. Aí a gente Ou entra, adulto, dá na mesma. a gente entra em dois embates aí. O primeiro embate é a fraqueza dos servidores públicos e das governanças públicas de capacitarem os seus profissionais. É muito lindo e fantástico porque eu tenho alunos, né, tenho alunos conhecidos que são voltados à área de educação especial e falam: Maicon, eu amo educação especial, eu acho fantástico. Mas quando a gente fala de especialização, eu tenho uma referência hoje em São José dos Pinhais, que é a Dona Antônia, da instituição falando sobre autismo, que realmente é uma grande especialista quando a gente fala de TEA. Obrigado. Ela é psicopedagoga, posso estar errado, mas eu acredito que ela seja, fora isso, outras coisas, mas ela é uma grande especialista nessa área. E uma das vezes nas quais nós tivemos esse mesmo embate, tivemos essa problemática para resolver, nós vimos que a educação dos servidores públicos é voltada ao TEA e voltada... Não, vamos focar no TEA nesse sentido, mas ela é voltada mais na condição do TEA. Como assim? O TEA, ele entra no escopo de que o TEA é apenas uma deficiência, como o surdo. Ou seja, o surdo não escuta, é essa deficiência. Mas o TEA, na realidade, ele tem as suas variações dentro do seu escopo.
Você tem ideia com características específicas que vão ter hiperfoco numa área, tem características que vai ter alta sensibilidade em outra, tem TEA que é social, tem TEA antissocial, mais introspectivo, tem TEA que ele é verbal, tem TEA não verbal. O que eu estou querendo dizer com isso? É que hoje, se a gente capacita os profissionais para uma metodologia simples de aplicação, aonde eles só vão treinar aba, 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 eles vão estar praticamente colocando o TEA no quadrado e não espalhando. O que a educação faz hoje hoje temos metodologia Montessori, nossa, temos metodologia do não. Já viu falar essa metodologia Sim, do sim, não, que você sim. não pode falar não pra criança? Aham. Eu acho ridículo, mas tudo bem. Eu vi não minha infância inteira e tô aqui. Eu tô aqui vivo, né? Eu escutei não em Libras, então tudo bem. Mas nesse sentido todo, a gente vê que existe técnica pra tudo. Mas por que mas Michael, é uma coisa nova. Minha gente, pelo amor de Deus. Novo quando? Como? Da onde tiraram essa informação? Pelo amor de Deus. O TEA é novo. Não, o TEA é novo para os políticos que estão utilizando da bandeira. A luta já está há muito tempo. Caraca, vamos falar agora do oportunismo? Não, se eu falar do oportunismo, Nós não eu vamos sair daqui preso. tenho uma, Vamos ficar quietos. vai bater a polícia aqui. Mas é que, mas falando muito diretamente, eu tenho uma frase que eu coloco isso na minha vida. A bandeira da pessoa com deficiência, todo mundo quer pegar. Mas balançar, quem que faz? A bandeira da oncologia, todo mundo quer pegar. Mas Quem que balançar... balança? Quem que balança? Entendeu? São poucas as pessoas que balançam. São poucas as pessoas que realmente falam assim, não, é a pessoa com deficiência. Eu falo por mim. Eu sou uma pessoa, eu hoje me identifico e sei que sou TDAH. Eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas qualidades, sei de tudo que... Sei dos meus defeitos. Eu sei dos meus defeitos, mas o ponto é, eu nunca posso olhar pra falar bem assim, eu sei tudo. A gente nunca sabe tudo. E daí o político chega pra mim e fala, eu sou o vereador do TEA? Quem é você? Quem é você? Olha, acho que é bom a gente mudar aqui de assunto, porque a chapa vai esquentar. Mas o povo tá gostando. Eu acho que é mais ou menos assim. Sabe, Michael? Eu não sei se é porque nós dois temos TDAH, mas assim, nós compartilhamos dos mesmos pensamentos. E é por isso que eu te fiz esse convite. Eu espero que você aceite. Vou te chamar no privado. Ok. Porque nós precisamos levantar essa bandeira, tá? Conversamos sobre isso. No dia 28 vai ser feito uma ação aqui no Tribunal de Justiça e aqui do Paraná. Perfeito. Para novos conselheiros, e eu vou te indicar. Obrigado. Eu quero muito honrado. você conosco. Nós honrado. precisamos de pessoas com a mentalidade como a sua. Fico honrado. E o bacana disso tudo é que nós temos um presidente a nível nacional, Dr. Evandro Damolin. Não conheço, mas é maravilhoso. Me coloco à disposição para conhecê-lo. E ele vem dessa vivência que você tem, que eu tenho, com a questão da pessoa a pessoa com deficiência. Entendeu? Legal. E eu acho bacana. Eu, inclusive, vou propor, né, pro Marco da Criança, para que tenhamos um curso sobre, de repente, te levar para fazer uma palestra sobre. Um grande avanço. Eu faço questão de, na verdade, levar o Instituto Pedro Gabriel, na qual eu faço parte, para que a gente apresente, porque lá temos... Você faz parte da diretoria? Faço parte da diretoria junto com o pessoal do Pedro Gabriel. Daquela família Pedro Gabriel. A Kelly falou que eu fui atrás dela? Não falou. Ontem foi pouco tempo também, não falou, não teve contato esses dias. Nós estávamos juntos. Que legal. Lá na segunda-feira, lá com a Cloara, com a Bruna Massa, né? E foi muito legal, foi muito importante. Eu falei para ela, eu vim aqui porque eu soube que tinha mães atípicas da cidade de Araucária. E eu sou de lá e eu preciso dizer para elas que elas não estão sozinhas, porque eu estou como presidente do Conselho da Mulher no município. Que legal. E que essa é uma pauta que eu já levantei no Conselho,
qual a nossa assistente social, a Amanda Nasser, recebeu muito bem. Fantástico. Então, nós já estamos trabalhando nessa questão e vamos caminhar. Vamos. caminhar. Se a gente puder voltar, na verdade, voltando e falando sobre educação nesse sentido, né, ele demonstra muito sobre essa questão. Hoje, a gente tem dados mostrando que as pessoas com deficiência são as que menos têm formação no ensino superior. O que acontece para isso? O que gera para acontecer isso? O que acontece para isso acontecer? Vamos falar sobre comunicação. As pessoas com deficiência, elas precisam de comunicação em vários sentidos. Sim. Vários sentidos. Deficiente visual, ele pode se comunicar verbalmente, mas se ele for optante pelo braille, ele vai querer ler no braille. Volto a falar do meu amigo Furlan, que é deficiente visual e ele tem uma memória, ele sabe todas as ruas de São José de cabeça. Se colocar um carro para ele, ele dirige, se estiver vazio, mas ele dirige. Ele dirige. Minha mãe, surda, não concluiu o ensino superior. O sonho dela era concluir o ensino superior e olha que a Uninter deu oportunidade para ela, mas aí teve a gravidez e tudo mais. Mas o grande impeditivo para ela sempre foi leitura. Um grande impeditivo, porque a língua dela não é português, a língua dela é Libras. Uhum. A gente vê pessoas com TDAH indo para a faculdade, desistindo da faculdade. Sou o caso disso. Indo para a faculdade, desistindo da faculdade. Porque chega lá, olha a situação, estuda, já começa a estudar dentro de casa, começa a estudar mais do que deveria, chega lá, fala, já sei sobre esse assunto, não quero mais. Chega na exaustão. Você sabe, vou te falar algo muito importante. Eu nunca precisei estudar para passar numa prova. Exato, eu também. Exatamente. Essa é uma das vantagens. Eu não estou dizendo que quem precisa não estude, gente. Eu não estou dizendo nada por favor, disso. pelo amor de Deus, estudem. Tudo bem, Ivete, tudo bem, que seja bem-vinda. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que eu nunca precisei. Exato. Enquanto a professora mostrava no quadro, eu aprendia. E as minhas notas sempre foram excelentes, nunca reprovei na vida. Eu reprovei 2 anos seguidos. 2 anos. Mas por exaustão também. E eu falo porque... Lógico, teve um problema também pessoal ali, mas também por exaustão. Eu lembro como se fosse hoje a professora Edna olhando pra mim e falando bem assim, você nunca vai ser ninguém na vida. Uma professora falando isso pra mim. E quando ela falou isso, eu olhei pra ela e falei, tá bom, não tem problema. Na semana seguinte, era uma prova dela. Aí, nossa, era a professora com as provas mais difíceis do colégio. E ela olha pra mim e fala assim, e aí, vai fazer a prova? Eu falei, vou. E eu falei, eu vou tirar 100. Se eu não tirar 100, eu não volto mais amanhã. Uhum. Eu fiz a prova, falei, agora corrige. Fui o primeiro a terminar. Eu estudei? Não estudei. Mas eu fiz com raiva. Tirei 100 na prova. Não façam isso em casa. Não faço isso em casa. Tá errado. Tirei 100 na prova, mas tirei mais um pouquinho de casquinha ainda da professora. Mas hoje graças a Deus, a professora Edna é amiga, a gente conversa, a gente se encontra às vezes. A gente se encontrou uma vez enquanto eu tava trabalhando no governo federal. Uhum. E ela falou, nossa, eu te vi na TV, que maravilha, que bom te ver. Eu falei, pois é, professora, lembra da tua frase? Que bom que você se deu bem na vida. Exato. Mais ou menos assim. Você sabe que, se for entrar nesse assunto, eu acho que nós dois temos muito em comum. Mas deixa eu te dizer, se a gente for entrar nessa, nós somos os improváveis. Exato. Mas escolhidos. Exato. É isso. E somos improváveis, mas fomos escolhidos para fazer a diferença. Que bom. Eu uso a base da Bíblia que diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Né? Então eu sou o louco que ele usou para confundir vários sábios. Vai vendo. Vamos voltar aqui sobre os direitos do portador de deficiência. Pessoa com deficiência. Acontece. Não, mas não acontece. pode acontecer mais hoje. Não pode, eu preciso colocar assim, porque as pessoas
tem que aprender a falar de forma correta, começando por mim, tá? Voltando a falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. Perfeito. Ela tem direito à proteção de toda forma de negligência, tá? Inclusive a discriminação, exploração. Há pessoas com deficiência explorados? Sim. Nossa. Há pessoas com deficiência que sofrem discriminação em vários aspectos? Sim. Há violência? Há pessoas com deficiência que sofrem violência? Sim. Há tortura? Existem pessoas com deficiência que sofrem tortura? Sim. Há crueldade? Há opressão? Há o tratamento desumano ou degradante? E, infelizmente isso existe. O grande caso, na realidade, que a gente tem, infelizmente, no Brasil hoje é no Norte e Nordeste, onde pais e mães que têm algum tipo, tem filha ou filho com deficiência, falo de casos reais, na quais tive acesso, que foram colocados para prostituição, né? Isso é uma coisa incabível Pessoas hoje no com Brasil. deficiência. Pessoas com deficiência, surdos principalmente, porque a comunicação é velada, né? Então se aproveitam desse momento, vendem o filho por 20, 50, 40 reais. Ai, Deus me livre. E Isso é revoltante. fora outras situações, né, que a gente encontra no Brasil, infelizmente. A discriminação, na realidade, o preconceito hoje, ele existe e ele é maquiado. Eu acho que eu vou utilizar essa palavra. Ela é maquiada. Todo mundo fala, não, eu não tenho preconceito contra pessoa com deficiência, não tenho, tudo mais, e não sei o que, Que mas... não tem, é a atitude que fala se você tem ou não tem. Exato, Nós estamos falando de atitude. O que a tua atitude está demonstrando? Exato. Está demonstrando isso que você está falando? Hoje em Curitiba, que era uma grande referência de educação, quando a gente fala de, por exemplo, transporte público, que existe os assentos preferenciais, hoje a gente não vê nenhum jovem mais dando lugar para idoso, imagina para pessoa com deficiência. A gente não vê, mas tem hoje a preferência também para plateia, né, no caso ali, e não existe essa empatia. O que ocorre hoje que o Brasil, eu não sei se eu posso falar que o Brasil ou o mundo, mas a pergunta que eu sempre faço e me refaço é: será que hoje as pessoas estão mais frias ou o mundo que simplesmente não está ligando mais para as pessoas? Sabe, Maicon, quando eu escuto palavras como essa, quando eu escuto perguntas como essa sua, eu me lembro que o Covid foi realmente uma grande tragédia a nível mundial, porém, foi o momento que começou a doer nas Exato. pessoas e elas começaram a se importar com o próximo, mas começaram a se importar, a se importar porque doeu. Caso contrário, duvido muito que teríamos tantas manifestações solidárias como teve. A gente viu nesse período trágico no mundo chamado Covid, coronavírus que teve, a gente viu pessoas indo em hospitais, fazendo campanhas, mas a gente também viu pessoas querendo fazer de um tudo para comprar vagas, para colocar seu familiar. Vendendo terreno no céu, Vendendo né? terreno no céu, feijão milagroso. E eu lembro Tudo que... cura Covid, tudo curava do tudo. Covid, né? Eu lembro que minha avó, tadinha, minha avó ligou pra mim uma vez e falou: como é que você tá, meu neto, como é que tá? E ela na roça, né, tudo bem, na roça tudo se cria, tudo se faz, né? E graças a Deus ela não pegou. E eu lembro que na roça ela falou assim: como é que você tá? Tá tudo bem e tal, não sei o que. Toma um chá desse negócio aqui. Eu falei: vó, pelo amor de Deus, fica isso só entre nós, tá? Não fala pra mais ninguém isso daí, não. Ah, porque cura? Não, é porque tem gente que vai querer acreditar. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. E a grande problemática quando a gente fala da pessoa com deficiência na época do Covid, eu lembro muito bem,
a informação. Por quê? Nunca se tinha assistido tanta televisão quanto na época do Covid. Ah, sim, as pessoas ficaram em casa Ficaram e em começaram a fuçar casa, tudo, né? nossa, fuçaram tudo, mas eu pergunto, quem que conseguiu se comunicar com isso tudo? O que que era Covid? Eu tinha surdo, tinha amigos surdos que mandavam mensagem pra mim quase 11 horas da noite, meia-noite, 3 horas da manhã, perguntando se a vacina já estava pronta, se ele já poderia tomar, ou se aquele remédio realmente funcionava, ou se aquela junção de remédios funcionava, porque ele viu numa reportagem e viu os remédios aparecendo. Eu falei, não, meu amigo, eles estavam falando sobre outra coisa. Por quê? Porque as Isso é redes sério. porque as redes públicas de televisão, elas não dispõem de, no mínimo, uma audiodescrição, de um intérprete de Libras, de uma comunicação clara e eficaz. A acessibilidade não foi nem nesse momento. As igrejas foram fechadas, foram colocadas igrejas fechadas, então nem nesse momento que precisava. A minha não fechou. A sua não fechou? A minha não Lá em fechou. Brasília, quando eu tava em Brasília nessa época, a polícia bateu várias e várias vezes na porta da igreja porque queriam fechar a igreja. A nossa manteve aberta, mas as reuniões nossas eram online. Então, ia só a equipe de louvor, o pregador, tudo, Pois e era é. transmitido online. E eu tive uma resistência bem grande de colocar intérprete de Libras dos cultos. Mesmo que não tinha surdos na igreja, mas eu falei, vai ter surdo querendo assistir alguma coisa a nível nacional. Então sim. vamos fazer acontecer, vamos se colocar, vamos, né? E eu me coloquei nessa disposição. Aconteceu, graças a Deus, né? Depois de um tempo, começou a aparecer surdos, viram, teve um movimento maior, né? Então, foi uma grande problemática, viu? Eu imagino, eu imagino. Vamos voltar a falar sobre os direitos da pessoa Com deficiência. com deficiência, né? E vamos falar sobre a capacidade civil, que é outra coisa importante. Por Agora a quê? gente vai brigar. Direito ao exercício da capacidade legal, inclusive para casar-se, Sim. tá? Exercer direitos sexuais e Com reprodutivos, certeza, lógico. decidir sobre o número de filhos, entre outros, porque a pessoa pensa que se é uma pessoa com deficiência, tem que ter Não alguém pode. tomando controle da vida dela. Exato. Fala Olha, aí, a gente fala vai, aí. a gente vai entrar, vai começar a entrar no ninho de minhoca, porque é longo demais esses assuntos, mas assim, quando a gente fala da capacidade civil da pessoa, a gente fala da pessoa com deficiência no modo Pode falar, geral. Rafa, vou buscar. Rafa não, Maicon, vou buscar uma aguinha Fica pra à gente. vontade. Quando a gente fala da capacidade civil da pessoa com deficiência de poder ter a sua civilidade, né, feita, nós vemos que no Brasil, em um contexto geral, a gente identifica pessoas querendo limitar as outras. A gente quer limitar uma pessoa porque ela é uma pessoa com deficiência, mas será que ela pode casar? Será que ela pode ter filhos? Se ela tiver filhos, quem que vai cuidar? E se os filhos crescerem, os seus filhos vão ter deficiência também? Como é que vai ser essa situação toda? Isso gera uma grande preocupação, porque, na verdade, se todo mundo pensasse pelo outro da forma positiva, seria ótimo. Mas, na realidade, as pessoas se pensam nas outras apenas na forma negativa. Não como ela é, como uma pessoa. Eu falo porque minha mãe é uma pessoa surda, cresceu, foi abandonada junto com meu pai com 5 anos de idade, né? Meu pai me abandonou com 5 anos ali. E nesse momento, era ela e eu. Era ela e eu lembro muito bem de cenas e momentos onde a gente viveu tranquilamente. Não teve aquela questão de, ela é surda, nossa, meu Deus, a limitação dela e não sei o quê. Mas, gente, o que uma coisa tem a ver com a outra? O que os jovens hoje em dia têm a ver com os outros? O que as pessoas têm a ver com os outros? A não ser se você vai realmente fazer algo efetivo pela outra pessoa que ajude, aí é outra história. Eu falo, aí voltando um pouquinho nessa situação, eu lembro de um teatro que tivemos aqui no Festival de Curitiba, que trouxeram a Companhia de Teatro de Ceará, né, na pessoa da Kelly, não, Grace Kelly. É uma intérprete de Libra junto com duas, me fugiu na memória o nome delas.
trouxeram uma apresentação chamada Vozes Silenciadas. E, meu Deus do céu, aquilo lá é fora do comum. Eles trazem, na realidade, trazem a realidade das pessoas e como os outros querem ajudar sem ajudar de verdade. As pessoas querendo silenciar os outros, fazer pelos outros, estar pelos outros, mas na realidade não dá independência. Mas hoje eu vejo alguns jovens surdos, né? Eu tenho muito mais contato com a comunidade surda, né? Por ser filho de surdos, mas eu vivo a pessoa com deficiência de forma geral. E alguns surdos falando pra mim assim, eu quero namorar. Tem um amigo meu, aliás, Wanderson, meninas, se quiserem, se estiverem interessadas, estiverem dispostas, estiverem interessadas, meu amigo Wanderson, um cara trabalhador, muito gente boa, qualquer coisa, passa. Fazendo propaganda. Tô fazendo propaganda dele, né? Vai que dá certo. Eu tô fazendo minha parte, Wanderson. Qualquer coisa você reclama comigo. E o Wanderson, ele falou, Michael, eu quero namorar. Ele é meu melhor amigo, tenho liberdade pra isso. Eu quero um namorado. Eu falei, que legal, vai atrás. Ele vai, você não me ajuda? Eu falei, você que vai ter um relacionamento, eu que vou namorar com a menina? Fala de volta a descrição do candidato. Wanderson, homem moreno. Moreno ou negro? Moreno. Tá, moreno. Tá, que mais? Consigo diferenciar bem. Moreno, deve ter ali por volta de 1,60. Não, 1,65. Trabalhador, surdo. Daí eu vou para as descrições mais pessoais. Eu acho que não entra no caso. Qualquer coisa, entre em contato com ele em wanderson.oficial. Alguma coisa assim no Instagram dele. Qualquer coisa. Tá, então já fica aí o namoro na rádio, né? Porque vai dar agora namoro. Vai dar namoro. Vamos voltar a falar sobre o direito da pessoa com deficiência. Perfeito. Estou aprendendo, tá? É isso, é sobre isso. E assim, já falamos sobre a comunicação também, que ela tem direito à comunicação em diferentes formatos, né? Incluindo Libras, Braille e outros meios, caso haja necessidade. Exato. Mas e o atendimento prioritário, que também é nos direitos da pessoa com deficiência, né? Ter esse direito de ser acolhido em órgãos públicos e privados, de forma imediata. É muito legal quando a gente fala sobre direito prioritário, né? Mas assim, como que a gente vai oferecer direito prioritário em órgãos públicos e privados se nem capacidade técnica eles têm para poder atender? A gente não tem uma capacidade técnica hoje para poder atender, infelizmente. A gente, não é nem que não tem. Na realidade, não há esforço para se ter. Essa é a grande problemática. Outro ponto também de atendimento prioritário, que é uma grande problemática, é na área da saúde. Por quê? E aí? Prioridade da pessoa com deficiência ou direito clínico da vida? Então, olha, a gente tem que se cuidar, já falei, senão a gente sai daqui preso. Mas agora eu vou lançar a pergunta para a apresentadora. Direito clínico ou direito da pessoa? Direito da pessoa. Você acha? Eu acho. Você acha? Porque quando você coloca o direito clínico, tá? Você deixa aberto para que o clínico ou acima do clínico possa decidir o que vai ser feito. Perfeito. Então, quando a gente fala o direito da pessoa, eu estou falando da minha dor. Perfeito. Agora, uma das coisas fantásticas que eu posso citar como exemplo, são os AVCistas. Tive contato com a Rosângela. Tive contato com a Rosângela, que é uma AVCista, que foi ocorrida... Traduz, o que é o AVCista? Alguém que teve AVC? Exatamente, uma pessoa que é decorrente de um AVC. Tá. E ela hoje se tornou uma pessoa com deficiência por conta do AVC. Né? Fica mobilizada, tem graus, né, dentro do AVC, mas o AVC em si, ele deu essas... como que eu posso falar? Ele tornou ela uma pessoa com deficiência. Eu vou colocar da forma mais simples possível. E hoje ela é uma professora de carreira. Hoje ela mostra a realidade dela e ela mostra e amplia isso para as outras pessoas. Foi ela que me mostrou o mundo dos AVCistas.
E daí eu fui pesquisar sobre o assunto. Aí eu trago isso novamente para a questão. Uma pessoa com AVC, ela é tendenciosa a ter outro AVC, certo? Certo. Isso é clínico. Sim. Tendenciosa a ter outro AVC. Ou seja, quando uma pessoa com AVC ela sobrevive, ela se torna uma pessoa com deficiência. Ocorre que a maioria dos casos que tem AVC se torna uma pessoa com deficiência. Mas, quando um AVCista chega num posto para atendimento, ele é só um AVCista. Entendi. Entendi. Ele é só um AVCista. Isso é revoltante. Isso é revoltante. Se nós formos entrar nesse caso, só para você saber, meu diretor, nós estamos aqui ponderando o que nós vamos falar para não sair preso daqui hoje. Muito. Né? Porque quando nós estamos falando de algo muito importante, que é o direito da pessoa com deficiência, né? E quando se fala, então, de aposentadoria, eu fico indignada. Porque quando nós falamos de direito da pessoa com deficiência, nós estamos falando que ela tem direito à aposentadoria. Certo. Tá? O correto é por idade. Mas é lei também que é quando há condições especiais Exato. para pessoas com deficiência. E aí, de repente, me apresentam lá. Olha, você é deficiente, é uma pessoa com deficiência, então você tem direito a um salário mínimo. Certo. Mas a pessoa ganhou o salário mínimo, tá quanto? 1.300, 1.200, Mil alguma coisa. 1.400 reais. 1.400. Esse é o valor Subiu, do hein, gente? Subiu. Eu não vou nem falar nada. Eu Subiu R$14. Ê! Vou engolir uma água aqui. eu vou me preservar de falar algo nesse sentido. Então, assim, como uma pessoa com deficiência que ganha R$1.500, Aham. eu estou colocando 100 a mais, Tá bom, muito bom. tá? Vai pagar 800 de aluguel, Nossa, que é no você mínimo. achou um aluguel desse valor? 800, então, vamos colocar assim, porque acha, assim, nas periferias, nas periferias tá. das cidades, você acha um aluguel de R$800 reais. E as periferias são bem acessíveis, né? Ah, muito acessível. Vamos lá. Umas ruas que parecem uns queijos suíços. Olha, eu gosto de queijo. Eu também, mas essas ruas Não dá pra engolir. não dá. Então, aí ela paga R$800 de aluguel. Ah, tá, mas ela tem direito ao Bolsa Família, ao Bolsa Auxílio Gás e tem direito também a pagar a taxa mínima da Copel, Aham. em alguns casos. Aham. Né? Então, a taxa mínima da Copel hoje é o quê? R$100. Sim. Né? Então, já foi para 900. Né? Já ganhou o gás. Mas daí ela precisa comer. Lógico. Né? E hoje Então, ela come com quanto? eu vou me controlar pra não falar. Pois então. E aí, o que acontece? Essa pessoa com deficiência, que para o Aham. poder público ela está sendo assistida, Aham. muitas, para não passar fome, procuram um CRAS da região ou instituições para pedir uma cesta básica, Perfeito. porque ela ainda tem que comprar o remédio que muitas vezes não encontra na unidade de saúde. E quando tem, né? E quando tem o seu remédio na unidade de saúde? Porque quando a gente vê as pessoas com deficiência buscando o seu remédio, é porque ele já tentou ou já buscou também uma coisa que eu acho que é bem baratinha, né? Cadeira de rodas, que tem que ser adaptada para a pessoa, bengala, que tem que ser uma bengala propriamente exclusiva, não pode ser qualquer uma, porque pode prejudicar a pessoa. A gente vê a busca disso. E é bem baratinho uma bengala hoje, tá? É bem baratinho. Vou falar Bem de uma baratinho quanto? bem baratinho. Se você achar Quanto uma é? por R$800 aí, você me fala. Porque é bem baratinho. Mas assim, Pode parecer sarcástico, mas é essa a nossa intenção, de mostrar que nós não somos Alice no País das Maravilhas. na realidade, na realidade, eu falo que é o seguinte, o poder público. Eu vou rasgar o verbo, tá? Deus me perdoe. Mas Deus vai te perdoar, eu quero Deus que saber me perdoe. quem tiver Mas é o ouvindo. seguinte, o poder público, ele gosta muito da pessoa com deficiência quando é para votar.
Ele faz até carro ir até em zona eleitoral para votar. E eu acho Sim. engraçado e eu acho fantástico como chega prefeita, prefeito em conselhos aleatórios, mas não faz uma visita no conselho da pessoa com deficiência. Agora eu tô criticando diretamente, tá? Porque agora eu não soltei o verbo. Agora, quando é pra gente poder fazer a reclamação dentro da prefeitura, não tem um tipo de assistência. A porta tá fechada, não dá. Mas quando chega na época eleitoral, Não tem ou até verba, mesmo, não não tem pode. verba. Não, o município destinou quase não sei quantos milhões pra esporte e lazer. Agora Mas- tem outra, né? Assumi agora, então Eu já tô- peguei estou tudo aqui pra virado. consertar. Estou aqui pra consertar. Ah, gestor público, pelo amor de Deus, você é gestor e você é do público. Você tem que trabalhar com o que você tem. O outro errou, mostra o erro do outro, então. Eu nunca vi um gestor público, um prefeito, um vereador falar: a gente tá pegando agora e tá tendo que transformar. Eu não vi ele mostrar uma pauta. Não mostrar, olha aqui, ó, isso daqui é o que tá em débito. Só se fala. Só se não fala, mostra não documento. se mostra. Que transparência é essa? Aonde que tá essa transparência? Aonde que tá acontecendo isso tudo? Aí eu continuo e volto na mesma questão. A gente fala sobre benefícios da pessoa com deficiência, que na verdade é mais um assistencialismo do que benefício. Uhum. Benefício da pessoa com deficiência é para beneficiar. A pessoa com deficiência hoje em dia, ela olha para o sistema e fala bem assim: bom, eu vou buscar o meu benefício. Não, eu vou buscar a minha gola. Minha gola de prisão. Eu vou buscar a minha coleira. Por que isso? Exatamente. Eu acho que no estatuto, nessa lei dos direitos da pessoa com deficiência, eu acho que tinha que acrescentar direito a ser respeitada, direito ao respeito. Mas não tá ali, não tá bem escrito no Não se estatuto põe de uma forma- que fala que a pessoa com deficiência ela não pode ser discriminada? Sim. Uai, Isso é respeito? isso é respeito? Pois é. Olha, vamos mudar de assunto. Não, qualquer coisa, gente, tá caindo tudo sobre mim, que caia sobre mim todas as coisas que foram faladas aqui, eu deixo bem claro. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não. Eu falo o que eu tenho que falar. Dá licença, Maicon, que agora é a minha vez aqui. Eu vou te dizer uma coisa, querido ouvinte. Por que que nós estamos falando sobre o direito da pessoa com deficiência? Porque nós sabemos que existem, sim, vários direitos. Quais são eles? Tem direito à acessibilidade, tem direito à educação, tem direito ao trabalho, tem direito à saúde, tem direito à sua liberdade de ter uma saúde sexual e reprodutiva. Ele tem direito ao lazer e cultura, ele tem direito à proteção, ele tem direito a transporte, ele tem direito à comunicação, tem a prioridade nos atendimentos, inclusão social, benefícios. Mas tudo isso aqui que nós estamos falando, existe uma coisa muito importante que eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Me digam, me informem, eu sou meia leiga no assunto. Na sua cidade, a pessoa com deficiência, ela tem acessibilidade a todos os seus direitos previstos dentro da lei? Sim ou não? Uma pessoa com deficiência que você conhece, ela consegue viver com R$ 1.400, pagando aluguel, tendo que comprar o seu remédio, que muitas vezes não tem na unidade de saúde, entre outros? Sim ou não? Diga para nós, queremos saber. Pode mandar. Deixa eu incluir mais uma pergunta, então. Inclua. A pessoa com deficiência da sua cidade, ela tem o direito de ir e vir? Ter, ela tem. Mas ela consegue? Ela consegue ir e vir? Porque entre ir e vir, o direito tá ali. Agora, realmente ele poder ir e voltar? Agora, eu gostaria de lembrar uma das cenas mais tristes que aconteceu na minha vida. Eu trabalhava na coordenação da pessoa com deficiência em São José dos Pinhais e
depois de um relato, nós fomos visitar ali um bairro ali próximo do Cidade Jardim, São José dos Pinhais, aonde uma mãe, ela chegou e falou bem assim, vocês podem me ajudar? O que foi, mãe? É o seguinte, eu tenho 3 filhos cadeirantes e o ponto de ônibus, ele fica do outro lado. É uma rua onde ela dá acesso a um condomínio, chamado Condomínio Serra do Mar. É um dos condomínios que mais teve repercussão nos últimos tempos por conta das mortes que teve lá. Condomínio Serra do Mar. Ele é um triângulo ali, aonde dá para atravessar. Construíram um ginásio nesse triângulo, nesse espaço, e colocaram pedrinhas ali, eu esqueci o nome do material, mas são pedrinhas. E a mãe, ela não consegue atravessar. Então ela tem que deixar o filho no ponto que está lá do outro lado, ela deixa o filho, volta para o apartamento, deixando o filho no sol, na chuva, próximo do ponto, para pai buscar. Daí deixa lá, vai e busca o outro, deixa os dois, vai e busca o outro. Ela chegou para mim como se aquela pergunta fosse... Ela perguntando para mim, mas vocês podem me ajudar? Como se fosse assim uma coisa... Como se ela estivesse errada na pergunta dela. Eu olhei pra ela e falei, pelo amor de Deus, moça, vamos junto, eu quero fazer isso acontecer agora. Prefeitura quis fazer? Não. Por quê? Alegou que não tinha condições? Não podia. Não podia. Não podia fazer pegar um cimento e jogar ali, ó. Não podia. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, se vocês não forem fazer, eu faço com o meu dinheiro. Não sei, dou um jeito e tudo mais. A problemática é, a grande via de questão é, se o gestor, se o parlamentar não tem uma pessoa com deficiência na família, ele só fala de boca. Eu conheço só um vereador, e eu cito o nome, só conheço um vereador que não tem deficiência na família e lutou pelos direitos da pessoa com deficiência, chamado Silvio Santo. O homem mais... Não fui cabo eleitoral dele, antes de qualquer coisa, não fui cabo eleitoral, não fiz campanha pra ele, não. Deveria ter feito, não fiz. Eu acho que hoje muitos param e se perguntam por que eu não trabalhei Por que eu não trabalhei pra esse cara? E ele realmente lutou pelo direito da pessoa com deficiência. Sem ter uma pessoa com deficiência. Ele simplesmente seguiu aquilo que Deus mandou pra ele. Eu não sei dessa história. Conte porque me interessa. O Silvio Santo, ele foi um dos poucos vereadores que não tinha um nome sujo dentro da Câmara de São José dos Pinhais. Infelizmente, ele não voltou como vereador. Tá, só para deixar bem claro que o povo tá achando que é o Silvio Santos do SBT. Não. Silvio Santo. Tá, gente. Vereador Silvio Santo, procurem ele nas redes sociais, sigam ele. Eu não tô fazendo campanha porque é um cara, não tô falando, ele não vai ser nem deputado estadual, tá? Ou de qualquer outra coisa também. Ah, que bom, porque eu já tenho o meu aqui para te indicar. Não. eu ainda não tô nem na lista ainda de nomes, mas tudo mais. Eu tô falando de um homem que merece, porque a Bíblia fala que dá honra a quem merece honra. Então, dou honra para esse homem porque lutou realmente pelos direitos da pessoa com deficiência. Que maravilha, é bom saber. E convidá-lo para vir aqui, viu? Nossa, chama e ele vem. Se ele faz... Se ele vir, ele vem. Você já estende o nosso convite a ele, só me fala, Adri, ele está liberado para tal dia, quero recebê-lo aqui. E vou dizer, olha, o senhor está aqui. Porque falaram do seu nome. Sabe? Falaram que o senhor foi um dos poucos que não tinha o caso na família, não sentiu a dor e se compadeceu do próximo. Exatamente. E isso é importante a gente falar. É importante, Maicon. Olha, menino, nós estamos há mais de 1 hora conversando, tá? Por mim, eu vou até 6 da manhã aqui. Meu Deus! Vamos continuar, porque essa conversa está boa demais. A Lei 13.146/15. Eu vou fazer uma pergunta para você. Pergunte. Tá? O que você faria para que a pessoa com direito à deficiência tivesse os seus direitos respeitados? O que eu faria para as pessoas com deficiência terem os seus direitos respeitados? Sim.
Primeiro, a gente precisaria fazer com que os direitos e os benefícios colocados, os assistencialismos colocados, não fossem movidos pelas pessoas, mas sim pelo papel. Como assim? Hoje, para uma pessoa com deficiência, né, solicitar o seu passe livre, ele tem que comprovar a deficiência no médico, depois tem que ir até a prefeitura, depois tem que ir no órgão competente, depois tem que ir não sei o quê. Gestores, se vocês quiserem, eu tenho esse projeto em mãos. Fiz esse projeto de lei, ele funciona, é funcional, é comprovado que é funcional, porque o prefeito de Sorocaba pegou e tá lá, tá? Chamado Casa da Pessoa com Deficiência. O projeto, ele tende a centralizar todos os requerimentos e direitos e assistencialismos em um local. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, ela não tem que ficar rodando de lado em lado para requerer um direito. Ela tem que solicitar em um local e neste local ela possa ser atendida tanto na área da saúde, quanto na assistência social, quanto no seu direito amplo. Como que funciona? Vou tratar rapidamente do projeto. O projeto ele tende que a pessoa vá lá, peça o passe livre. Ali tem um formulário. O formulário vai estar lá. Ela vai ser atendida pelo médico. O médico vai validar se é uma pessoa com deficiência ou não. Se eu chegar e falar isso, sabe qual vai ser a primeira coisa que vão me dizer? Tem os CRAS no município. Uai, o CRAS é pra quem? O CRAS é pra pessoa em vulnerabilidade social, assistência social. Ah, mas pessoa com deficiência é vulnerabilidade social? Nem sempre. Nem sempre. Pra que a gente vai concentrar tudo no CRAS? Se depois do CRAS a pessoa tem que voltar ao médico, passar 5 horas da manhã, desde as 5 horas da manhã para pegar uma senha, aí pega a senha, tem que esperar mais 7 horas para poder marcar, para poder voltar. Gente, vocês conseguem andar. Tem gente que não consegue. Tem gente com cadeira de roda que anda subida, lombada de todo lado para poder andar, para poder solicitar o seu direito. E ainda assim é negado. Tem gente que consegue ver. Tem gente que sai 5 horas da manhã com a sua bengalinha, 5 horas da manhã, para requerer um direito. E daí é assaltada e não sabe de onde veio. Eu preciso ter acesso a esse projeto. Ah, eu tenho, irmãos. eu tenho ele no meu computador. Assim. Ótimo. Sabe por quê? Porque às vezes pode parecer... Eu não sei o que o nosso ouvinte vai pensar a respeito. Mas, independente do que o nosso ouvinte vai pensar a respeito, eu vou dizer o que eu penso a respeito. E eu fico muito chateada. Eu fico muito chateada quando eu escuto casos como esse, porque, assim, Maicon, eu realmente me compadeço com o próximo. Hoje eu faço parte de um conselho de saúde e tem mais 2 representantes da nossa instituição, porque nós estamos geralmente em todas as áreas e as pessoas têm dificuldade de entender a dor do próximo. Exato. Né? Que todo mundo tem sua dor? Tem. Mas respeite a minha dor. Sabe? Se você quer respeito para a sua, respeite a minha. Porque você pode ir, eu não posso. Exato. Eu dependo que você faça o seu trabalho. E às vezes a gente já tem que escutar assim, mas nós estamos correndo... Peraí, gente, estou aqui te fazendo um favor. Não é favor. Não. São profissionais que são pagos através dos impostos que nós pagamos, que estão lá para nos ajudar, estão lá para nos servir. Há essa dificuldade da população em entender que ela não é ela é a menos favorável. Mas ela é como se fosse uma empresa. A população não entendeu ainda que quem manda é ela. A população ainda não entendeu. Quem é que manda nessa parada aqui? Sou eu que mando. É meu direito, eu pago os meus impostos, eu tenho esse direito. Exato. E isso me assusta, porque eu não sei quanto tempo ainda vai demorar para que as pessoas entendam qual é o seu direito, para que elas aprendam a se posicionar diante daquilo que foi lutado e conquistado para que ela exercesse. Não, e a gente vê que
tudo que a gente vai solicitar e tudo que a gente pensa, mas é um favor. Olha só, Não é a favor. olha só, a gente está inaugurando agora um grande evento. Vamos colocar intérprete de Libras. Vamos fazer um evento porque vai ter intérprete de Libras a partir de agora. Peraí, mas é um evento para isso? Sendo que é obrigação? É direito. É direito? Eu estava lutando há uns 2 anos para que os eventos da cidade tivessem intérprete de Libras e um espaço para pessoa com deficiência. Aí chegaram para mim e falaram assim, mas por quê? Eu falei, só porque tem 60 mil pessoas com deficiência dentro do município. Eles também têm o direito ao lazer. Só por causa disso. Mas e o surdo? Pra quem é intérprete de Libras? O surdo escuta música? Sim, o surdo gosta. Surdo gosta. Se você vê as baladas que tem, não falo porque eu visito, eu falo porque eu sei que tem. As baladas que os surdos organizam. Existe isso. Tem a Deaf Festival. Existe um evento Você me avisa. Existe um evento chamado Deaf Festival que vai acontecer, se não me engano, agora em Fortaleza, que é só surdos, intérpretes e tudo mais. Mas é só surdos. É uma balada fechada para surdos. Mas todo mundo, que legal, engraçado. Mas, gente... Como que é? É música lá no último. É a mesma... Sabe Eles sentem a vibração, Exato. é isso? Sabe a balada normal? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Funciona através das vibrações. Exato. Caraca, que massa. Se vocês forem ver, teve a última Deaf Festival, teve até DJ surdo. Você imagina? Um DJ, eu preciso acompanhar isso. preciso, quero, eu gosto disso. Michael, eu gosto disso. Eu acho que eu devia ter feito o serviço social. Talvez se eu tivesse feito serviço social, não estaria hoje tão antenada com um monte de outras coisas como eu estou hoje. Então, não vou falar dessa forma que talvez pela ONG eu consegui despertar em mim esse amor ao próximo. Mas é uma pauta da qual eu tenho trabalhado, eu tenho estudado, que é respeito da pessoa com deficiência, as pessoas com TEA. Com TEA. TEA. TEA ou TA. Mas eu já ouvi as duas formas de falar. TEA. Tá. Com o TEA. Com o TA. Tá na mesma. Tá na mesma. E assim, e fui além. Porque a gente sempre fala muito sobre a criança, a pessoa com deficiência, né? Nós cuidamos deles tranquilamente, mas e quem cuida? De quem cuida deles? A frase mais utilizada no mês de abril pelo Instagram foi cuidar de quem cuida, servir a quem serve. Foi uma das frases mais utilizadas no Instagram no Brasil. E realmente, cuidar de quem cuida. Cuidar de mães, cuidar de pais quando estão, que é raro. Raro, mas tem. E a gente tem que bater mais palmas ainda quando tem esses pais. Eu falo por quê? Porque não é fácil. Porque o pai, pai que é pai, e eu sou pai de 3 crianças. Tudo isso. Eu falei pra vocês que ele não era novinho, gente. Eu tenho 26 anos, já sou pai de 2 e mais um no forninho agora. Menino, você gostou daquela parte de multiplicar, encher a terra e pegou só pra você? É que na realidade eu não podia nem ter filhos, né? Então é bênção de Deus agora. É bênção de Deus multiplicada. Vai montar um time. Ih, não, chega. Mas, nesse sentido, quem é pai entende o propósito da paternidade, encara o leão que for. Ele olha o leão e fala, cara, você vai virar gatinho na minha frente. E a gente precisa deixar uma coisa bem clara, não menosprezando nem diminuindo. Mas não é todo mundo que é Marcos Mion. Não é todo mundo que é Marcos Mion nessa vida. Voltando a falar para os gestores públicos, não é todo mundo que tem capacidade financeira como o Marcos Mion de cuidar do seu filho. E olha que ele faz uma luta fantástica pelo TEA. Faz uma luta fantástica pelos pais. Eu fiquei impressionada nessa segunda-feira que passou, né? Eu estive presente
tive a honra de ser convidada, né, para um evento lá na Assembleia Legislativa do Paraná, com a deputada Claro. estadual, Cloara Pinheiro, que ela está sob os cuidados dela a pasta da Procuradoria da Mulher. E ela tem um projeto há 2 anos com o tema de Quem Ama, Cuida, que visa justamente cuidar de quem cuida, né? Da pessoa com deficiência, da pessoa com TA e tudo mais. E ali, naquele dia, teve uma palestra com a Bruna Massa, né? Para quem não sabe, a Bruna, ela é nora do Ratinho pai, cunhada do Ratinho, governador do nosso estado do Paraná, e o Gabriel Massa, o marido dela, também esteve presente. E a gente sempre ouve muito mães atípicas falando, no caso a Bruna, eles têm um filho com hidrocefalia, né? O Noah, e nunca havíamos ouvido um pai falar. E eu fiquei impressionada porque o Gabriel disse assim, que ele, né, da função de pai, ele sofre e sente tanto quanto a Bruna, mas que a preocupação dele maior, né, é cuidar dela, para que ela possa cuidar do filho. E é sobre isso quando a gente fala de paternidade. O pai, qual que é o papel do pai? Aí a gente pode entrar num Proteger, âmbito, cuidar, né? sustentar. E é justamente isso. Agora, quando o pai é um pai atípico, ele exerce um papel talvez um pouco mais superior nesse sentido. Não superior à mãe, mas superior porque ele tem que cuidar tanto da casa, quanto do filho ou filha e a mãe. Esses dias, a minha esposa, ela mandou mensagem pra mim falando: amor, eu tô desanimada. E me despertou algo tão profundo, e eu tava no ônibus, isso, me despertou algo tão profundo que eu falei: cara, eu não tô em casa pra poder abraçar ela. E eu comecei a me dar uma agonia. E naquele momento eu olhei e falei: olha, esse sentimento é fantástico, porque eu quero cuidar dela. Eu tenho que cuidar dela, da mesma forma que ela cuidou de mim quando eu mais precisei. Agora, um pai atípico, rapaz, esse cara é fora do comum. Ele serve lá na igreja junto com a gente. Fugiu da memória o nome dele. Sou péssimo com nomes. Mas ele é pai atípico e ele também é TDAH. E ele falando pra mim assim, da realidade dele. E eu olhei pra ele e falei: homem, você é o homem entre os homens. Você é um homem entre os homens. Porque ser pai atípico, ser mãe atípica, é um dos maiores presentes que Deus dá. Deus não dá nada que você não possa suportar. Essa frase todo mundo conhece. Sim, sim. Agora, quando você é um pai atípico e não desiste, é porque Deus te deu esse presente e você suportou. Ah, mas os outros não suportaram? Não. Eles suportariam. Só simplesmente não foram homens o suficiente para cuidar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E assim, encerrando esse momento, né, que nós ficamos aqui 1h30 falando sobre direitos da pessoa com deficiência, ainda tem. Uma das perguntas que me fizeram: tá, Adri, onde devemos procurar apoio? Vou repetir: Centro de Referência de Assistência Social, que se chama CRAS, tá? E também no Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Se tiver dinheiro agora. Se tiver dinheiro agora, depois da roubalheira, né? Vamos falar bem claro. E a Defensoria Pública. E eu gostaria de parar um pouquinho só na Defensoria Pública, tá? Porque assim,
A população não sabe que se ela não encontrar o remédio dela na unidade de saúde, que custa R$ 35.000, que ela não precisa fazer vaquinha online. Porque ela pode ir apresentar essa receita na Defensoria Pública, onde ela vai obter o apoio jurídico gratuito às pessoas com deficiência em casos de necessidade. E você acredita que não é só para remédio? Não! Você acredita? Ah, me conta, para que mais? Nossa, se a gente for falar dentro dos parâmetros, mas vamos imaginar que você tem uma filha ou um filho com uma deficiência. Vamos imaginar aí, mielomeningocele, que é uma doença rara. Ele precisa de uma terapia, precisa de um tratamento terápico. Você sabia que se você vai na Defensoria Pública, se você vai no posto de saúde hoje, e se eles te dão mais de 3 meses de prazo para começar a iniciar, startar esta terapia, você pode ir na Defensoria Pública que você tem direito a ter uma terapia pelo Estado? Olha, essa informação para mim vale ouro. Continue que eu tô gostando. Você sabia que as pessoas com deficiência elas podem requerer os seus direitos? Olha. Isso eu acho que é novidade. Eu acho que é novidade. Chegou agora. Na verdade, não. Chegou desde 1986. Mas tudo bem. As pessoas com deficiência têm direitos. Elas têm direito à voz, elas têm direito cívico. Então, a defensoria, em caso de negação no primeira instância, em qualquer lugar que vá à defensoria, busque o seu direito, veja a possibilidade. Mas, Maicon, funciona para trabalhista também? Sim, funciona. Sabia que muitas pessoas dentro do seu âmbito de trabalho, elas não recebem aumento anual ou não recebem direitos básicos de acessibilidade? Mas, Maicon, sou administrador, trabalho na administração, tem reunião semanal e eu não participo. Sabia que você tem direito de participar? Muito bem. As pessoas não sabem disso. Então, assim, já me perguntaram aqui, Adri, o que é que eu posso buscar na Defensoria Pública? E eu já pesquisei aqui rapidamente e vou te informar, querido ouvinte. Então, assim, na Defensoria Pública pode-se requerer assistência jurídica gratuita em diversas áreas, como família, civil, criminal, execução penal, saúde, entre outras. Mas, para isso, é necessário demonstrar que não possui condições financeiras para pagar um advogado particular. Em resumo, você pode requerer o que na Defensoria Pública? Assistência jurídicas em processos em andamento, tá? Por quê? Porque a Defensoria pode atuar na defesa de pessoas acusadas de crimes ou que estão envolvidas em processos cíveis. Ações para garantir seus direitos, você pode requerer, tá? A Defensoria pode ajuizar ações para garantir direitos como acesso à saúde, tá? Que vai desde consulta, medicamento, especialidades em geral, agendamentos de consultas, entre outros. E também a Defensoria Pública, ela te orienta juridicamente, tá? Ela fornece para você orientação sobre diversos temas, como o direito da família, incluindo o direito do consumidor, entre outros, atendimento em casos de violência doméstica, tá? A Defensoria, ela pode oferecer atendimentos e assistência jurídica às mulheres vítimas de violência doméstica, também a defesas em processos de execução penal, ações de reconhecimento de paternidade, que acontece isso com pessoas com deficiência? Quase sempre. Quase sempre, porque infelizmente, os dados que nós temos é que em torno de 60% dos maridos, eles abandonam sua esposa quando descobre que o filho é uma pessoa com deficiência. Exato. Né? E isso é assustador. Eu fico me imaginando, eu me coloco no lugar, quando que eu consigo olhar para minha esposa grávida, vendo ela grávida e falar bem assim, olha, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Eu não consigo, me desculpa. A hombridade fica fora desse sentido. E hoje, saber, lógico, né? A gente tem essas informações e para quem estiver escutando ou nos assistindo,
espalhem, pelo amor de Deus, essas informações, porque é triste a gente saber que tem pessoas que não sabem. Participei de uma audiência pública em Piraquara, onde as perguntas mais básicas foram feitas pelos moradores. A culpa é da gestão? Não, a culpa são de vocês, moradores, que não vão atrás de seus direitos. Coloca um ponto de ressalva. Entendo quando as mães, pais, não conseguem, muito menos sair de casa para poder comprar um pão. Imagina se vai conseguir comprar, se vai conseguir requerer o seu direito, né? Entendo, mas vá atrás dos seus direitos. Você tem um celular na mão, você tem a possibilidade de uma internet, você tem a possibilidade de se comunicar, vai atrás dos seus direitos. O que as pessoas não conseguem entender, que não é favor. Não. Você chegar na unidade de saúde e dizer assim, eu preciso de uma consulta com o ginecologista. Ah, Exato. mas nós não temos no momento ginecologista. Você vai ter que aguardar. Espera aí. O problema é que você está passando no momento, não vai aguardar o período de ser contratado no médico ginecologista. A UBS em questão, ela precisa reportar à administração, à diretoria da UBS, o qual vai ter que repassar aos seus superiores e conseguir essa consulta ginecológica independente do bairro que seja, ou da UBS que seja. Exato. E não é um favor que estão te fazendo. É o seu direito. É o seu direito. É sobre isso que nós estamos falando. Porque é engraçado que quando a gente vai falar de direito, também a gente sabe que existem os deveres. E dentro dos deveres, a gente já Sim, tem que cumprir. Porque se você não cumpre, vamos lá, você tem a sua casa, que não, se você financia, não é a sua casa. não é sua. não Na é verdade, sua. nunca é nossa. Nunca nada Porque nosso. você finaliza de pagar e daí vem os IPTU, que você continua pagando pro resto da Para vida. de pagar o IPTU pra você ver. Porém, existe uma coisa muito importante, Ah, que é direito do portador da pessoa. com da deficiência. pessoa, é direito da pessoa com deficiência ou pessoas com doenças crônicas, Perfeito. tá? Que é a Isenção isenção do do IPTU. IPTU. Mas vale lembrar também, sabe, Maicon, que a isenção do IPTU para pessoas com deficiência e pessoas portadoras de doenças crônicas é uma lei federal que cabe a cada estado ou município executar ou não, tá? Mas para isso servem os vereadores que você elegeu. Para quem você votou na última eleição? Ele tem que regulamentar o que já é direito. Exatamente. E as pessoas falam assim, tá, mas como é que eu vou fazer isso? É necessário você entender que não é vergonhoso você chegar na Câmara, na Câmara da tua cidade, Câmara Municipal da sua cidade, e falar assim, olha, eu preciso falar com o presidente da Câmara. Preciso falar com o vereador que eu votei. Exatamente. Ah, mas sobre o que você quer falar com ele? Eu quero falar sobre os meus direitos. Sabe que eu rodo as câmaras municipais, tanto em Curitiba quanto na região metropolitana, e uma das coisas que eu mais escuto dos vereadores é que as pessoas, quando vão à Câmara dos Vereadores, elas vão pedir. Mas não é pedir direito. É pedir cesta básica, é pedir um alimento, é pedir dinheiro, é pedir para cortar a luz ou para religar a luz. É aquela velha frase do filósofo. Dê ao Exato. povo Pão, que pão e circo. pão que- e circo que eles ficam felizes. Exato. E Mas nesse... isso é uma mentira a nosso respeito. Exato. Nós precisamos mudar essa história. Essa é uma frase que um filósofo lançou, mas que nós, como cidadãos brasileiros que pagamos nossos impostos, temos que dizer, isso não é uma verdade a meu respeito. Não permita que essa frase seja uma verdade a seu respeito. Exatamente. E um dos vereadores uma vez falou pra mim, deixou bem claro, eu achei maravilhoso quando ele chegou pra mim e falou o seguinte: Maicon, sabe uma coisa que eu mais queria? Que quando viesse no meu gabinete, viesse me entregar projetos. Olha, Aquilo me deu um clique. Sabe? Me deu um clique, porque eu olhei pra isso e eu falei, olha, se não entregam projetos, eu vou começar a entregar. E eu entreguei. Você acredita que a maioria dos projetos não foi pra frente? Porque a pessoa, Maicon Douglas, que fez.
Eu acho que nós precisamos conversar sobre esses projetos e você precisa compartilhar com outras pessoas que compartilham dos mesmos pensamentos que o seu e que levantam a mesma bandeira. Não é chegar no momento das eleições e falar assim, eu levanto a bandeira da oncologia. Então eu vou lançar um desafio aqui. Vou lançar um desafio. Para quem Manda. estiver escutando, na região metropolitana, aonde seja, qualquer município, me coloco nessa disposição. Tá. Se o seu vereador, ele condiz com tudo aquilo que a gente já está falando, condiz com a busca real pelos direitos da pessoa com deficiência, a gente vai ver. Então, como que a gente vai fazer isso? Busquem a Adriana, falem o nome dele, ela vai passar para mim e eu vou até ele. E eu vou levar todos os projetos. Vamos ver quais são os projetos que ele vai executar ou não. Perfeito. Perfeito. Eu vou além disso. Através do nosso Instagram, né? Perfeito. Do programa Quero Mais Saúde, eu vou lançar essa enquete, essa pergunta. Eu vou pagar para promover, porque eu quero ver isso ferver, né? Eu quero que as pessoas nos enviem, sabe, nomes de políticos os quais eles votaram, tá? Que levantam essa bandeira, eu posso fazer isso, Legal. da questão de doenças crônicas Perfeito. e pessoas com deficiência, porque a lei que abrange a pessoa com deficiência também atende as pessoas com doenças crônicas. Então, todos esses direitos que nós estamos falando sobre a pessoa com deficiência, nós estamos falando também da pessoa com câncer. Exato. Nós estamos falando aqui também da pessoa com Alzheimer. Exato. Nós estamos falando aqui de que mais? De quais são as outras pessoas? Tourette. Com espectro autismo. Autismo, Tourette. E por aí vai. Nós podemos enumerar, tá? A quantidade de patologia, tá? Que abrangem esse direito da Lei 13.146/15, que é do direito da pessoa com deficiência. Perfeito. A gente pode ampliar isso muito, muito, muito mesmo. A gente precisa de pessoas que movimentem isso e falar bem assim, olha, o meu vereador, o que eu votei, ele defende. Mas realmente ele defende? Vamos ver. Mas o vereador... Ele usa a bandeira ou ele balança a bandeira? Exato. Mas o meu vereador que eu votei, ele não ganhou. Ok. Então me mostra um vereador aí da sua cidade que está nessa pauta. E por que eu falo os vereadores? Quem que faz as leis? Quem que define as leis? Os vereadores propõem. Eles propõem as leis e aprovam as leis. Aí passa para a sanção do prefeito, do prefeito ou da prefeita que seja. Sim. Mas, contudo, a gente sabe como é que funciona os bastidores políticos, eu entendo muito bem desse lado. A gente sabe que normalmente é o executivo que manda no legislativo. Existem casos ao contrário, são bem raros, mas acontecem. Desse sentido todo, eu quero ver se realmente esse vereador ele tem capacidade de falar, eu sou o vereador da pessoa com deficiência. Quando chegar o projeto para ele executar esse projeto, o projeto for ao prefeito e ele chegar no prefeito e falar, aprova isso daqui. Porque isso daqui beneficia. E eu não quero saber como, mas vou fazer. Eu quero ver. Até hoje eu não conheço um vereador que fez isso. Mas nós vamos descobrir. Eu vou fazer esse vídeo e vou te marcar, tá? Collab. Vamos compartilhar. Fazemos collab ainda. Vamos compartilhar. Vamos fazer chegar o máximo possível de pessoa. Porque, assim, se você conhece um vereador que realmente não apenas levantou a bandeira, tá? De pessoas com deficiência ou pessoas com doenças crônicas, né? Como já falamos, vários tipos aqui, como autismo, oncologia. Se ele não somente levantou a bandeira, mas se ele chacoalhou a bandeira, se ele não somente usou a camiseta no mês de Outubro Rosa, mas ele vestiu a camisa do Outubro Rosa 365 dias. O ano inteiro, não apenas um dia. Exatamente. E se existe, nós queremos mostrar. Porque nós queremos falar, olha, em tal cidade existe tal vereador que está fazendo a diferença.
Em tal município tem um prefeito que está honrando aquilo que ele falou como proposta de campanha. Exatamente. Sabe? Então, por favor, nos surpreendam com esses nomes, porque os canais da Rádio Paraná Oficial, ela trabalha com um portal de transparência pelo povo, para o povo, e é esse o nosso objetivo no programa Quero Mais Saúde. Se é saúde, essa pauta é nossa. E assim, querido, muitas vezes você pode estar ouvindo e falando assim, nossa, mas não param de falar de saúde? Eu vou te dizer assim, que você pode ter a melhor casa. Sabe aquela casa dos sonhos que a maioria das pessoas querem? Sabe aquele carro super moderno que todo mundo quer, ou aquela conta bancária recheada que é bacana? Querido, você pode ter tudo isso. Se você não tiver saúde, você não tem nada. Você pode ter o dinheiro que for. Se você precisar de um transplante de coração, já era. Pra onde você vai? SUS. Exato. Vai pro SUS. Exato. E olha, deixando bem claro para vocês que eu sou uma defensora do SUS, tá? Eu sou uma defensora do SUS, das causas boas e quando acontece. Se não acontece, é nosso dever e direito, tá? Cobrar para que seja executado. Eu lembro de uma pessoa que era amante do SUS. Infelizmente é falecido. Jamaica, não sei se você chegou a conhecer. Não. Sindicalista lá de São José dos Pinhais. Sim. Jamaica, sindicalista amante do SUS. Foi ele que me apresentou o SUS da forma técnica. Divergíamos em muitas coisas, em contexto político, mas quando era para falar sobre pessoa com deficiência, saúde, tecnicidade do SUS, a gente sentava e ficava horas conversando. Jamaica, falecido, infelizmente, mas hoje, a gente precisa falar sobre saúde, a gente precisa falar sobre a pessoa com deficiência e a gente precisa falar sobre políticos, pseudos políticos, né? Que trabalham sobre isso, pseudo-gestores públicos que trabalham sobre isso. Eu volto a falar, só teve um vereador até hoje que realmente fez sem colocar como causa... Que é da cidade de São José dos Pinhais. Ele é da cidade de São José dos Pinhais. Exatamente. Agora eu vou só ressaltar algo bem importante. Fica à vontade. Né? As pessoas me perguntam o seguinte, Adri, durante tantos anos você na luta, né, por pacientes oncológicos, trabalhando na área da saúde, mesmo sem ter formação na área da saúde, por que agora, de uns tempos para cá, foi a pergunta que me fizeram aqui, tá? Por que agora, de uns tempos para cá, você tem falado muito em política? Pois eu vou te dizer o porquê. Você sabe por quê, meu bem? Porque eu estou com uma moça de 35 anos, com BIRADS 4A na mama esquerda, passando para a direita, que na unidade de saúde dela não tinha oncologista. Ela foi atendida por uma enfermeira, né? Por um clínico geral e por uma enfermeira. Então, se não tinha um médico oncologista, não podia fazer os encaminhamentos necessários para um médico oncologista para poder adiantar o processo, né? Então, é por esse motivo que eu entendi o seguinte, meu querido. Você pode falar assim, mas eu não gosto de política. Você vive política. Você faz política todos os dias. E infelizmente, querendo ou não, nós sabemos que tem os bons, nós sabemos que tem o ruim, mas nós queremos saber onde é que estão os bons. Né? Como eu já disse, estamos frisando o tempo todo, nós não queremos saber se o seu candidato a vereador, ou deputado, ou presidente, tá, vestiu a camisa do mês de Outubro Rosa. Nós queremos saber se ele caminhou com essa camisa durante 365 dias. Nós não queremos saber se ele falou que ia defender, levantou a bandeira da pessoa com deficiência e doenças crônicas. Nós queremos saber se ele chacoalhou essa bandeira. É sobre isso que nós estamos falando. Maicon, eu estou feliz em ter você aqui. O programa foi pouco, tá? Nós temos aqui 7 minutos para encerrar o nosso programa. E eu preciso perguntar 2 coisas, que senão o povo vai me esganar aqui, tá? Eles me perguntaram bem assim. O que é diretor do movimento Jovens do Agora? O que é o quem é, né? O que é? O que é o diretor, eu sou... Hoje o movimento Jovens do Agora, no qual faço parte, sou diretor, o movimento ele é um movimento que foi criado após a última eleição no município de São José dos Pinhais, onde 4 Prefeita jovens... Nina, um abraço. Onde a gente se encontrou com 4 jovens
E nesses 4 jovens, nós fizemos esse movimento de conscientização, porque os jovens hoje em dia eles estão sendo colocados apenas como massa de manobra para votos, assim como pessoas com deficiência da mesma forma. E nesse sentido todo, a gente fez esse movimento, geramos esse movimento. Hoje já temos aí por volta de 140 jovens nas escolas estaduais, onde a gente está se movimentando com a visão e missão de transparência, anticorrupção e luta pelas causas da juventude no município de São José dos Pinhais. E olha, tá se espalhando. Pinhais e Piraquara já são os próximos adeptos, e se o Paraná não se cuidar, a gente vai tomar esse Paraná todo. Ah, que assim seja, que assim seja. Então, assim, querido ouvinte da Rádio Paraná Oficial, eu já estou vendo que já chegou no nosso espaço o meu amigo, grande radialista Alexandre César. Seja muito bem-vindo. Pensa numa negrada bonita chegando aí, meu povo. Dom Filó, daqui a pouco para vocês, no Afro Paraná. E eu quero chamar o meu diretor aqui, porque eu vou até encerrar um pouquinho antes, meu diretor, para dar oportunidade desse povo chegar. E convido a você, ouvinte do programa Quero Mais Saúde, ouvinte da Rádio Paraná Oficial, a continuar conosco, porque hoje vocês vão conhecer um homem fantástico, tá? Pensa no Negão Massa. Mas é massa pelas suas atitudes, massa pela luta, massa por não desistir dos seus direitos. E hoje nós falamos sobre os direitos da pessoa com deficiência. Lembrando a você, querido ouvinte, que aqui, quando você chega nessa rádio, você tem a sua voz sendo ouvida não somente pelo diretor da rádio, mas por todo o estado do Paraná. Michael, eu quero aqui agradecer a sua presença e dizer que nós vamos continuar, que não paramos por aqui. Eu que agradeço, fico muito honrado pelas essas horas de conversa que nós tivemos. Foi muito gratificante podermos falar, entender que temos um mesmo objetivo e vamos continuar. As pessoas com deficiência tem pelo menos uma pessoa que está balançando essa bandeira, e a gente está em busca de mais pessoas para balançar mais bandeiras. Exatamente. Frisando novamente, verifique se o seu vereador, o seu deputado, não somente levantou a bandeira da inclusão, mas se ele chacoalhou essa bandeira. Exatamente. Uma boa tarde para vocês. Fiquem